irmão, minha irmã, bom dia você. Seja bem-vindo a mais um devocional Crescendo no Senhor. Hoje são exatamente 9 horas da manhã, no dia 7 de agosto, sexta-feira, né? Sextou para a maioria, né? Pra gente, mais um dia para crescer no Senhor, para experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, através das suas escrituras, né? A gente está falando nos últimos 4 dias sobre a história de José. José é o filho amado, José é o filho predileto de Jacó, José é aquele que é odiado pelos seus irmãos, e a gente conversou muito sobre isso, sobre o próximo estágio do ódio, né? O próximo estágio do ódio é a violência. E isso vai acontecer agora, a partir do versículo 12. Vamos fazer a leitura então? Capítulo 37 de Gênesis, versículo 12 diz o seguinte: E como foram os irmãos apacentar o seu rebanho do seu pai em Siquém? Engraçado que eles voltaram para Siquém, né? Lembra o que aconteceu lá em Siquém, né? O maior homicídio, o maior BO, né? Mas eles voltaram para lá. Perguntou Israel a José, no caso Jacó: Não apacentam teus irmãos os rebanhos em Siquém? Vem, eu vou te enviar até eles. Respondeu José: Eis-me aqui. José sempre de prontidão, né? Disse-lhes então Israel: Vai agora, vê se os teus irmãos estão bem, o rebanho, e traz notícias para mim. Assim, enviou ele ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: O que procuras? Respondeu: Procuro os meus irmãos. Dize-me onde eles estão apacentando o rebanho. Disse o homem: Eles não estão mais aqui, eles já foram. Vamos então para Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e achou os irmãos em Dotã. Aqui a gente pode fazer algumas perguntas, né? Primeiro, por que os irmãos estavam em Siquém, sabendo que ali não era um lugar saudável? Dava em torno de uns 70 quilômetros da onde a tenda de Jacó estava. Mano, 70 quilômetros é 3 dias de viagem a pé com os animais. Então eles estavam muito longe, né? Por que estavam tão longe? Né? Por que estavam tão longe da presença de seu pai Jacó? O que eles tinham para fazer em Siquém que voltaram para lá? Interessante isso, a gente pode analisar esse momento. E olha só agora, vamos entrar no versículo 18, outra parte interessante desse capítulo. De longe ouviram e antes que chegassem, conspiraram para matá-lo. Eita! Uma simplicidade tremenda aqui, né? A maldade não acontece na ação, e sim na intenção. Eles tentaram e pensaram e conspiraram para matá-lo. De longe vinha José caminhando. José vinha para encontrar seus irmãos, e seus irmãos, vendo ele vindo, já estavam planejando a sua morte. Olha só o que disseram, versículo 19. E diziam um ao outro: Lá vem o tal sonhador, lá vem aquele que acha que é melhor do que a gente, lá vem o queridinho do papai. Vinde, pois, agora, matemos ele e lancemos numa das cisternas, e dizemos que algum animal selvagem o comeu. E vejamos o que lhe darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão deles e disse... Lembra de Rúben, né? Rúben é o mesmo que dormiu com Bila, né? Concubina de Jacó. Olha o que Rúben vai dizer. Não tirem a vida dele. Lembra lá atrás que a gente conversou que Deus ainda tinha algo para realizar através de Rúben dentro desse processo? Não tirem a vida dele. Disse também Rúben: Não derrameis sangue. Lançai-o na cisterna que está no deserto. Não ponhais a mão sobre ele. E isso ele fez para livrar deles, a fim de restituir ao pai. Restituir o quê? Restituir o prejuízo que ele tinha trazido lá atrás. Imagina o quão deselegante foi aquela situação. O pai tendo que encarar um filho que dormiu com a mulher que o pai também já havia dormido. O filho que dorme com a mãe dos irmãos. Agora então Rúben, ele tem o coração direcionado a fazer o que é certo. Vamos continuar, que a gente está bem interessante aqui, versículo 23. Mas logo que chegou José, seus irmãos tiraram a sua túnica, a túnica de talar de mangas compridas que fazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olhavam e viam que uma caravana de 6 ismaelitas estavam vindo. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra, que eles estavam levando para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: De que aproveitaríamos matar o nosso irmão e esconder-lhes o seu sangue?
Vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois ele é nosso irmão de carne. Então todos os irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes o levaram para o Egito. Com licença, irmãos, tenho que limpar o meu nariz. Os irmãos tinham ódio de José. O ódio dos irmãos ele era tão grande e ele chegou a ponto de cegar que o desejo deles era de exterminar a vida de José. Era de dar um fim naquela situação. Eles criaram um plano, planejaram, criaram uma dissimulação para mentir. Depois a gente vai ver que essa mentira ela vai se converter quando eles começarem a conversar com Jacó. Eles vão contar a mesma mentira que o animal pegou. Mas o que eu quero que a gente possa frisar, meus irmãos, o ódio é uma semente de maldade no nosso coração. Fiz um pequeno comentário aqui que eu quero ler com os irmãos. Não demorou que os irmãos avistassem a caravana dos midianitas. Então puderam vendê-lo como escravo. Tiraram lucro em cima da vida do seu irmão. Tiraram lucro. É difícil entender como aqueles homens foram capazes, né? Se a gente perceber ali, de sentar e comer enquanto o seu irmão estava preso na caverna, na cisterna. O irmão possivelmente implorando. Mas por que eles estavam com o coração endurecido assim? Seu coração estava endurecido por causa do ódio, semente do mal, dentro do coração deles. Isso gera neles coisas terríveis. Lembre, né? Lá em Gálatas 5 a gente vai ler, né? Os frutos da carne. A inveja é um dos frutos da carne. O ódio gerado pela inveja fez com que o homicídio se tornasse algo bem palpável. Mas eles viram uma possibilidade de lucrar com a morte de José. Por que eles estavam tão tranquilos? Porque dificilmente um escravo seria libertado do Egito. Então eles sabiam que se vendessem seu irmão para o Egito, para os midianitas, o irmão possivelmente nunca mais retornaria. Mas nós sabemos como essa história continua, né? E a gente vai ter uma outra oportunidade para dar continuidade a ela. Desejo a você uma ótima sexta-feira, muita paz, e que a graça do Senhor possa inundar o nosso coração e que a gente possa deixar com que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós, né? Arrancando essas sementes ruins. Muita paz e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.